dia, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Hildália Guiar, sou advogada, familiarista e venho aqui, a convite do OAB-MS, falar um pouquinho com vocês a respeito do direito das famílias e o direito do Instituto do Divórcio. Bom, primeiro porquê do tema. Hoje nós temos aí o número de divórcios em aumento expressivo no país, chegando a 15% de aumento no período do ano de 2020. Significa dizer que no outro ano foram 2% de casos de divórcio e agora nós tivemos 15%. Diante disso, é interessante e muito importante que o advogado saiba como atuar nessas demandas e o que tem que se ter em mente quando vai atender um cliente que vem para você com uma demanda de divórcio. A primeira coisa que você precisa saber quais são os pedidos implícitos daquele cliente. Significa dizer o que ele tem como mais importante e a que ele está disposto e o porquê e o motivo que desencadeou aquele divórcio. É dizer, foi uma separação amigável, foi uma traição, foi ato de alienação parental, foi o descumprimento de deveres e o porquê que aquilo aconteceu. Se ele também foi causador, porque isso influencia muito no outro lado, na outra parte, e como essa demanda vai ser feita e efetivada. É dizer que não só a nossa atuação, a gente tem que saber e pensar em como o outro advogado vai atuar. O divórcio pode ser feito por meio consensual, extrajudicial e judicial. Se for extrajudicial, vai ser sempre feito perante um cartório de notas. Nós teremos a figura do advogado para ambas as partes e tem sempre que se tratar de questões onde as partes estejam com entendimentos amigáveis, seja quanto a partilha, bens, guarda ou alimentos. Todos esses direitos vão ser apresentados e constarão na minuta de escritura pública de divórcio, mas terão que ser consensuais. O divórcio consensual extrajudicial não é aceito quando houver a figura de menores ou incapazes. Obrigatoriamente, esse divórcio vai ter que ser feito, ainda que consensual, perante o Poder Judiciário, porque aí nós temos a figura do Ministério Público, que é quem vai analisar a demanda e dizer se os direitos e deveres daquela criança ou daquele incapaz está sendo resguardado e protegido. Bom, quando o cliente chega ao nosso escritório e fala, doutor, quero me separar, o que tenho que fazer? A primeira coisa que tem que ser verificada é qual a realidade temporal daquela situação. Ele quer se divorciar, mas já falou com a companheira? Ou não, ele ainda não falou para ela, mas tem a intenção. E quais os direitos que ele quer se resguardar? Ele é o provedor daquela casa ou não? Na verdade, ele tem funções muito importantes, mas ele depende da renda do outro. Tudo isso tem que ser analisado para sabermos o tempo que essa demanda vai ter, qual a realidade fática probatória em questão de alimentos provisionais até que os definitivos venham a ser determinados, se essa pessoa tem ou não capacidade de suprir as suas necessidades e a das crianças. Tudo isso porque, às vezes, os meios formais ou normais, que é o direito, a potestatividade e o direito litigioso, às vezes não vem atender de forma imediata aquela situação. A criança precisa de alimentos e isso é urgente. A ex-companheira também. Às vezes foram anos de dedicação naquela relação e ela deixou de cuidar de si. E tudo isso tem que ser verificado. Bom, o divórcio não é mais como antigamente era efetivado. Antigamente nós tínhamos o período da separação judicial, que era a separação de fato também das partes, mas que existia um lapso temporal, onde o Estado vinha e dizia, olha, para que o divórcio aconteça, primeiro vocês têm que passar certo tempo afastados e saber se realmente essa é a vontade de vocês. Hoje, com a emenda 66, isso não é mais exigido. A figura, inclusive, da separação judicial praticamente foi esquecida. Por quê? Hoje nós temos vários divórcios e várias características, mas o que a Constituição e o Estado Democrático de Direito trouxe para nós, brasileiros, é que a vontade das partes, o direito à liberdade, a dignidade da pessoa humana tem sido o foco do direito familiar como um todo. Temos aí também a Lei Maria da Penha, que veio para proteger pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, mas que também traz consigo outras imposições. E aí precisamos saber em como trabalhar com esse instituto de forma correta e ética. Então, a primeira coisa é saber bem qual é a necessidade da demanda, quem são as pessoas que estão ali envoltas, se há menores ou não,
para poder orientar o cliente e dizer as formas com as quais você pode efetivar esse divórcio, tentando minimizar ao máximo o conflito e resguardando o maior número de direitos possíveis. Bom, sabendo que existe a figura de alienação parental, que pode também estar envolta em crimes maiores e situações maiores de conflito, você pode exercer o divórcio por meio de consenso e extrajudicial, falamos em escritura pública de divórcio, feito no cartório de notas, onde as partes têm que estar de acordo sobre todos os termos e não pode haver menores incapazes. Não sendo esse o caso, nós vamos ter outras figuras, mas todas serão de um divórcio efetivado perante o Poder Judiciário, seja ele consensual e litigioso. Já informo a vocês que, sendo o divórcio litigioso, o tempo e duração desse divórcio vai ser bem maior. Então, a atuação do advogado e a forma como cobrar os honorários também tem que levar em consideração não só a feitura da petição inicial e 2 ou 3 audiências, porque esse cliente vai recorrer a você semanalmente, mensalmente, anualmente, para delimitar questões e dar explicações e orientações. E toda orientação, todo esse trabalho, toda essa atuação tem que ser cobrada, ok? A gente também tem sempre aquela tabela de honorários que vem para auxiliar e dizer, olha, o parâmetro para a cobrança é esse. Mas saiba também qualificar e quantificar o seu tempo, a sua atuação e qual o valor que você entende que vai corresponder ao trabalho ali exercido naquela demanda. O contrato de direito de família, de honorários advocatícios em direito de família, tem que ser muito claro, tanto para o advogado quanto para a parte, no sentido de saber o que ela contrata, como contrata e qual o respaldo que aquele cliente vai ter nas suas horas de aflição. Falo isso porque muitos advogados atuam na área de família, mas não estão disponíveis para o cliente quando ele realmente precisa, que é na sexta-feira, é no feriado, é no sábado e no domingo, que é quando ocorrem os conflitos familiares. E aí é a diferença entre o advogado familiarista, que vai estar ali apto e pronto para ouvir o seu cliente e trazer a melhor solução em conflito. Ok? Pensem muito nisso quando vocês estiverem atendendo alguém a respeito do direito das famílias. E aí vocês podem sim verificar inclusive a possibilidade de convencionar amigavelmente termos que são certos, por exemplo, o divórcio, e trabalharem no litigioso somente a questão de guarda, partilha de bens, alimentos, tá? São institutos que, apesar de estarem envoltos na dissolução da sociedade conjugal, não precisam necessariamente ser trabalhados na mesma demanda. É dizer, eu posso propor o direito ao divórcio e partilha de bens das partes em um processo e trabalhar com a guarda, pensão e alimentos em outro. É dizer, os direitos daquele menor que estão ali envolvidos pode sim ser separado dali de maior, que é a dissolução da sociedade conjugal, mas mantendo a responsabilidade parental, seja do pai e seja daquela mãe, efetivando o melhor interesse da criança ali envolvida. Bom, esses são pontos que eu acho e entendo de extrema importância para você, advogado, que vai atuar em um divórcio, que tem ali, em toda aquela situação, a questão às vezes até de guarda de fato de idosos, curatela, interdição, disposições patrimoniais e que precisam ser verificados antes de falarmos sobre o tipo de divórcio que vai ser efetivado. Essa é a minha dica, espero que tenha auxiliado vocês. Qualquer coisa, procure sempre a Ordem dos Advogados Seccional Mato Grosso do Sul. Estamos de portas abertas a recebê-los e orientá-los. Uma boa tarde.